Ei, ministro de louvor, vem ler o Novo Testamento comigo. Sejam todos bem-vindos. A gente está começando aqui a leitura do dia de hoje e é João, o Evangelho de João, capítulo 1 ao capítulo 3, é a leitura de hoje. Nós vamos pegar uma porção para falarmos aqui hoje. O bate-papo de Jesus com Nicodemos é um capítulo central aí no livro de João, é muito importante que a gente vai falar aqui hoje. Sejam todos bem-vindos, é uma live aqui de 15 minutos, a gente tem feito isso aqui todas as manhãs de segunda a sexta, tá bom? De 7h30 a 7h45. Se você está me acompanhando pelo Spotify ou pelo YouTube, seja muito bem-vindo, se inscreva aí, participe conosco e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Veja os vídeos atrás, tá bom? Esse aqui é o 13º vídeo dessa série. Então nós estamos lendo a Bíblia toda, desde o começo do ano, vamos até 31 de dezembro, mas de 13 de outubro a 31 de dezembro nós estamos fazendo a leitura do Novo Testamento. E aí eu comecei a fazer as lives. Todo dia tem um devocional. Ao final do ano, 31 de dezembro, nós vamos ter 365 devocionais, né? Onde da leitura do dia eu pego ali um trecho, um versículo e faço um devocional. Então, o resumo de todos esses devocionais está no canal Música e Bíblia, aqui mesmo no Instagram. Você vai lá na página inicial do perfil, você consegue clicar lá e observar todos os devocionais, tá bom? Então compartilhe. E aí, se você quer acompanhar essa leitura conosco, você pode baixar ou no link da descrição ou no link da bio esse calendário aqui, ó, de leitura bíblica. Para você que quer começar a leitura bíblica aí no próximo ano, isso aqui é sensacional, ó. Calendário de leitura bíblica. Temos aqui, ó, tipo uma tabela periódica isso aqui, ó. Tem aqui, ó, o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos. Aí quando você entra aqui, ó, a cor correspondente é a subdivisão ali da Bíblia. Então nós temos a divisão do Velho Testamento e Novo Testamento, mas existe também essas subdivisões, essas categorias. O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, depois vem os livros históricos, depois vem os poéticos, depois os proféticos, os poéticos, né, os evangelhos lá no Novo Testamento e por aí vai. Então você acaba aprendendo bastante com isso. Aí no link você vai encontrar também o e-book 30 Ensaios com Deus. São devocionais bíblicos para o Ministério de Louvor. Tenho certeza que vai te abençoar demais. Aí a sua galera, a sua equipe, né? E o Cantar e Ensinar, o meu livro, né? A Igreja Aprende Quando Canta. Além dos cursos que você vai encontrar também. Entra aí na tambezerra.com.br, tem muita coisa boa. Tem isso aqui gratuitamente. Tem 15 canções que eu já analisei lá, que são gratuitas. Gratuitas são essas 15 canções, você pode pegar lá a análise delas para inserir no seu repertório base. E tem materiais também que você pode adquirir, comprar, né, e ser edificado. Se você não é do Ministério de Louvor, eu quero te pedir aqui um compromisso. Você vai pegar o link dessa live, desse vídeo, dependendo de onde você está vendo, e vai mandar para o Ministério de Louvor da sua igreja. Vamos fazer esse compromisso? Pegue esse link e compartilhe com o Ministério de Louvor da sua igreja. Se você está aqui ao vivo comigo, você pode mandar um directzinho aqui, ó. Se você está assistindo depois, já pega esse link aí agora, manda lá para a galera, manda no grupo de WhatsApp da igreja, do grupo de WhatsApp do Ministério de Louvor da sua igreja. Embora eu esteja falando aqui de assuntos que não envolvem apenas o Ministério de Louvor, eu faço isso, a leitura bíblica, eu foco no Ministério de Louvor, porque o meu perfil aqui é para o Ministério de Louvor. Mas a ferramenta de trabalho do ministro de louvor é a Bíblia. É a Bíblia. Por quê? Porque as canções ensinam, e é isso que eu falo nesse livro aqui, inclusive, né? Cantar e Ensinar, a igreja aprende quando canta. A igreja está bebendo verdades quando ela está cantando ao Senhor, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Por isso a gente precisa cantar músicas boas. Existe muita música ruim, muita música antropocêntrica, muita música triunfalista, muita música que não apresenta a verdade de Deus como deve ser. Então, aqui, quanto mais Bíblia a gente tiver correndo na nossa veia, quanto mais Bíblia a gente tiver na nossa mente, no nosso coração, melhor serão as canções que a gente vai estar levando para a igreja, ou as canções que a gente vai estar compondo, tá bom? Bom dia a todos. O Rob Araújo, Cacaio Antunes, Helmar Santos, Jôcio, toda uma galera que está chegando aí. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá para a leitura de hoje? Quero te convidar a abrir a Bíblia em João, capítulo 3. E existe um momento aqui muito importante. Eu vou focar aqui com vocês os versículos 14 e 15. Mas é interessante a gente entender todo o contexto do bate-papo aqui de Jesus com Nicodemos. Então vamos lá. Ó, Jesus com Nicodemos, a partir do versículo 1 do capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi,
Sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu, olha só, Jesus já vai logo na jugular. Em verdade eu lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Novo nascimento não é cumprir mandamentos. Jesus vai deixar isso mais claro aqui. Novo nascimento não é ficar cumprindo uma cartilha. Novo nascimento, o termo aqui mais próprio seria nascer do alto, nascer do céu. É aquilo que a gente chama de nascer de novo, a regeneração, a doutrina da regeneração é nascer do alto, é nascer de Deus. Nós temos a natureza pecaminosa, a natureza de Adão, mas quando nós somos alcançados por Deus, nós então nascemos de novo. E só aqueles que nascem de novo, aqueles que nascem do alto, aqueles que são alcançados por Deus e se tornam novas criaturas, filhos de Deus, que podem ter a vida eterna. Então, por isso que Jesus está dizendo aqui, ó, versículo 4 agora. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer que vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O que ele está dizendo aqui é que aquele que é nascido do Espírito, aquele que é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ele já não se governa no sentido de... ele não é mais dominado, assim como o vento sopra, né? Ó, o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito é conduzido pelo Espírito. Aquele que é nascido de novo, aquele que é filho de Deus, ele é guiado por Deus e não mais pelas suas inclinações pecaminosas. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Tem um livro do John MacArthur, é o Evangelho segundo Jesus, quando ele trabalha isso aqui de maneira linda. Se você puder adquirir esse livro, adquira e leia isso aqui com profundidade. Aqui, porque João já começa muito claro o versículo, desde o capítulo 1, ele já começa apresentando que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, rejeitaram. No capítulo 2, versículo 23, é muito interessante, escute só. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos. Olha só, presta atenção, isso aqui é João que está falando. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Preste bem atenção nisso. João está deixando muito claro aqui a nossa necessidade de um Salvador. A natureza humana é pecaminosa. Nós somos pecadores por natureza. Precisamos de um Salvador, precisamos de um Redentor. É necessário nascer de novo. Agora entra no capítulo 3. Olha só o que Jesus diz no versículo 14. Isso aqui é fundamental. E assim... como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Isso aqui é muito forte, é onde entra o que eu quero falar com você, versículo 14 e versículo 15. Jesus está fazendo alusão aqui a Números 21. Números 21, onde o povo de Israel, rebelde contra Moisés e contra Deus, começou a ser mordidos por serpentes. E essas pessoas começaram a morrer, começaram agora a clamar, pedir socorro. E Deus então orienta Moisés a fazer uma serpente de bronze, e todo aquele que olhasse para aquela serpente de bronze, então seria curado. E aquele veneno então não teria mais poder sobre ele. Por isso que eu coloquei aqui, Jesus é o antídoto. Para Jesus ser o antídoto, nós temos que entender que nós somos mordidos pelo pecado. E aqui é interessante Jesus falar isso para Nicodemos, porque Nicodemos conhecia muito bem aquela história. Mas como mestre em Israel, talvez Nicodemos se identificasse com Moisés. E Jesus está mostrando que ele precisa se identificar com os israelitas rebeldes, pecadores, que estavam sendo mordidos por aquelas serpentes. Só pode ser salvo, só pode nascer de novo, só pode ver o reino de Deus quem se identificar com aqueles pecadores, rebeldes, israelitas, miseráveis, que estavam sendo mordidos por aquelas serpentes. Porque só esses é que entendem a necessidade do Salvador. Só esses são aqueles que entendem que foram picados pelo pecado, mordidos pelo pecado, desde Adão.
Consegue entender? Consegue compreender? Só Jesus só é o antídoto para quem entende que foi envenenado e que está perdido pelo pecado. Se a gente se a gente acha que a gente é salvo pelas nossas boas obras, se a gente acha que é salvo pelas nossas boas ações, a gente não precisa de antídoto. Se a gente não precisa de antídoto, a gente não precisa de Jesus. Se a gente não precisa de Jesus, se a gente acha que não precisa de Jesus, a gente está morrendo, porque não percebeu que foi envenenado pelo pecado. Você está percebendo a gravidade do que é isso? Aí, no capítulo, aí entra logo na sequência, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê. É preciso crer em Jesus. Primeiro, é preciso entender que é pecador, é preciso entender que foi mordido pela serpente do pecado, é preciso entender, você não pode se identificar nessa ilustração aqui como Moisés, você precisa identificar com o povo pecador que foi mordido pela serpente, para entender que Jesus é o antídoto, para entender que só em Jesus há salvação, cura e restauração, vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o antídoto, que enviou o seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça eternamente, mas tenha a vida eterna. E aí prossegue, olha no final do capítulo 3, como João é muito assertivo e direto. Por isso, versículo 36 do capítulo 3, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Isso aqui é forte porque não tem meio termo. Não tem como você ser mordido pela serpente e achar que está tudo bem. Não tem como você rebelar-se contra Deus e achar que está tudo certo. Nós somos mordidos pelo pecado. Todos nós, a natureza humana, todos nós. Paulo vai deixar isso bem claro lá em Romanos 3 também. Todos pecaram, fizeram-se juntamente inúteis. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e destituídos estão da presença de Deus. Todos, 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 todos. Olha, o Renan colocou aqui, ó, fiz a exegese desse texto, é claramente isso. Temos que nos identificar com o povo transgressor. Perfeito, Renan. Olha aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, que a gente compreenda cada vez mais a nossa necessidade de Jesus. A nossa necessidade de Jesus. O mundo está do jeito que está porque precisa de Jesus. Aquele que crê em Jesus, versículo 36 do capítulo 3. Quem crer no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre ele permanece a ira de Deus. Preste bem atenção nisso. Quem é filho de Deus? Aqueles que nascem de novo, aqueles que nascem do alto. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós. Esses são os filhos de Deus. Todo o resto é criatura. Todos nós somos criaturas de Deus, mas só é filho aquele que crer em Jesus. E tem agora o Filho, Jesus, como seu irmão mais velho. Crer no sacrifício de Jesus. Olha para ele lá na cruz, assim como a serpente foi levantada no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Quem não crê, permanece sobre ele a ira de Deus. Isso é muito forte, é muito duro também. Porque quem não tem Jesus será condenado eternamente. Quem não crer em Jesus tem a condenação dos seus próprios pecados. Pense nisso. Quem acha que é salvo pelas próprias obras, quem acha que é salvo por cumprir uma cartilha, quem acha que vai ver o reino de Deus porque cumpre regras, permanece sobre ele a ira de Deus. Guarde isso. Quem acha que é salvo porque cumpre regras e cumpre uma cartilha, permanece sobre ele a ira de Deus. Só é salvo aquele que reconhece Jesus como seu Salvador. Nicodemos chegou para Jesus com essa ideia de que era um cumprimento, de cumprir a lei, de seguir cartilha. E Jesus fala, se não nascer de novo, não vê o reino de Deus. E como é que nasce de novo? Crendo em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entenda que nós somos pecadores. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Que Deus fale com você.
e te impulsione a viver para a glória dele. Ouça aí depois a minha canção A Salvação é pela Graça. Acho que tudo isso fica um pouco sintetizado lá na canção A Salvação é pela Graça. Onde é que entra as obras, então? As obras são resultado da salvação. Porque muitas vezes quando a gente tem acesso a isso de maneira mais profunda, que foi o que aconteceu comigo, a pergunta que vem é, então eu não preciso fazer as coisas certas, eu não preciso fazer a coisa boa, porque é só crer em Jesus? Paulo vai deixar isso muito mais claro, né? A fé verdadeira, a fé salvífica, ela carrega naturalmente uma mudança de vida. A fé salvífica, que não é só o sinônimo de acreditar, o crer em Jesus verdadeiramente, que nos faz nascer de novo, automaticamente muda a nossa postura, a nossa mentalidade. E então, como resultado disso, nós temos as boas obras. Como resultado dessa fé genuína em Jesus, nós agora vamos viver em santidade para a glória de Deus. Não quer dizer que agora é como se fosse assim, naturalmente, né? Tipo assim, agora eu só vou viver em santidade, não tenho mais o desejo de pecar. Não, não é isso. É que quando a gente não tem Jesus, a gente não consegue ver o lado positivo, no sentido, né? A gente não consegue olhar para Deus, a gente só olha para o pecado. Mas a partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar em nós, agora o caminho se abre à sua frente. Você peca se quiser, mas você também tem condições de viver em santidade e viver para a glória de Deus. Por isso, seja um filho obediente, seja santo. Busque viver em santidade, porque Jesus morreu na cruz para que nós vivamos agora em novidade de vida, como Paulo vai dizer também, né? Por isso, a gente se despiu do velho homem para nos revestirmos agora com uma roupa de novas criaturas e vida de santidade. Amém? Que Deus te abençoe. Se Deus falou profundamente no teu coração, pega esse vídeo, compartilhe com mais pessoas e a gente volta aqui amanhã, quarta-feira, dando continuidade no Evangelho de João. Tem uma parte muito forte aí, né? Amanhã já é João 4, tem a mulher samaritana, coisa linda. Tem João 6, a multiplicação dos pães, o povo rebelde lá também, Jesus falando, eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim tem a vida eterna, por isso aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, é esse que tem a vida. João é sensacional. Então, se você não está lendo aí com a gente, por favor, pegue e venha ler a Bíblia com a gente e se aprofundar e crescer para a glória de Deus. Que Deus abençoe, tenha um dia abençoado. Muito obrigado a todos que estão comentando, estão participando aqui. Até amanhã, em nome de Jesus.